Hello everyone, welcome to the Brazzascast. Eu sou a Candy e tô aqui com a Amanda hoje, nossa co-host. E o Brazzascast é um projeto para compartilhar histórias de pessoas muito inspiradoras que com certeza têm muita coisa para ensinar e compartilhar com a gente. Se você é novo por aqui, welcome, sinta-se em casa. Se você já acompanha a gente, welcome back. No episódio de hoje, nós estamos aqui com uma pessoa muito inspiradora, muito maravilhosa. É a Júlia. Ela trabalha na Rebento, que é a assessoria do Brazzas, e recentemente ela escreveu um livro e tá aqui para compartilhar com a gente como é que começou e como é que é essa jornada de escritora. Seja muito bem-vinda, Júlia. É muito bom ter você aqui. Welcome. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Vamos estar com vocês. Bom, a gente tem muita coisa para conversar. Já separamos um montão de perguntas. Então, get ready. Prepare yourself. Get ready. Now, como que começou a sua relação com os livros? Quando eu era bem pequenininha, eu devia ter uns 4 para 5 anos, minha mãe começou a trabalhar numa biblioteca. E eu passava algumas tardes com ela nessa biblioteca, era dentro da escola que eu estudava. E de bate-pronto eu dizia pra minha mãe que eu queria ler todos os livros daquela biblioteca. Acho que muita criança fala isso, né? Depois a gente vê que tem muito livro no mundo. E eu não sabia ler ainda, não sabia escrever, pegava livro emprestado da biblioteca achando que eu ia aprender a ler rápido. Então ali já começou uma coisa assim de eu ter muita curiosidade com os livros. E aí passou um tempo, mais ou menos um ano, eu entrei na fase de alfabetização e, por coincidência, eu morava em Portugal nessa época, minha mãe estava grávida e a gente decidiu que meu irmão nasceria no Brasil. E aí, por conta disso, ela teve que ser a minha professora. A escola onde eu estudava mandava as lições via fax. E aí, minha mãe começou a me dar as aulas na casa da minha avó, na época, prestes a ter meu irmão. E já ali, essa coisa da minha mãe grávida com meu irmão no ventre dela, me ensinando a ler, me ensinando a escrever, já foi uma coisa que ali, dentro da cabeça da Júlia criança, ela falou, caraca, a leitura abre o mundo, sabe? O conhecimento vai abrir minha cabeça. Então, ali já começou, e aí, já ali, eu já queria ler, já queria começar a escrever do meu jeitinho. Então, vem desse lugar da infância muito especial. Legal. E qual era o tipo de livro que você gostava de ler quando você era criança? Algum te marcou, assim? Quando eu era bem pequenininha, na verdade, tinha muito aquela coisa de fábula, né? E tinha um que eu gostava muito porque os desenhos, as ilustrações eram muito bonitas, que era Cigarra e a Raposa. Que era uma história sobre você não fazer com os outros o que você não quer que façam com você. E ele era muito bonito. E eu li esse livro, sei lá, 20 páginas. Mas eu li esse livro em looping. E assim, eu não tive muito essa coisa, tipo, Bela e a Fera, Pequena Sereia. Não era muito desse tipo de fábula, não. Era mais desse... Era uma série que tinha, depois eu descobri, tipo, Panini, sabe? Sim. E aí... Mas eu gostava muito desse, porque eu acho que a imagem era muito bonita. E aí depois fui entrando em contato com outras coisas. Você ainda tem esses livros? Você guarda de recordação? Cara, eu queria muito, assim, porque eu não sou uma pessoa acumuladora, eu tenho essa mania de doar. Eu não tenho apego com livro, apesar de amar livro, eu não tenho uma biblioteca, tipo, gigantesca. Interessante isso. Geralmente as pessoas que gostam de ler têm uma biblioteca gigante. Eu sou super apegada. Eu tenho livro de infância, tipo, de pelinho, sabe? De bem pequena mesmo, eu amo. É engraçado isso, né? Eu não sei se foi porque também eu me mudei muito e aí as coisas também foram se perdendo, mas eu não tenho, assim... Quando me mudei recentemente, juntei com meu namorado, a gente uniu bibliotecas, né? E aí... tinha livro duplicado. E eu falei, cara, eu vou dar um dos livros, né? Por que eu vou ter 2? E ele falava, você vai dar livro? Eu falei, pô, repassa o conhecimento pra frente, né? E, enfim, eu não tenho esse apego, não. Mas eu me arrependo um pouco de não ter alguns especiais guardados. E eu não acho esse livro mais. Eu procurei pra ver se eu achava em algum sebo, ainda não achei. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. E você chegou a participar de algum clube de leitura quando você era criança? Ou adolescente, assim? Leitura, não. Clube de leitura, não, porque eu sempre fiquei com muito medo dessa pressão da leitura. O que eu fazia muito ali com 12, 13, 14 anos era trocar livro com uma amiga minha de sala de aula, de escola. A gente às vezes comprava o mesmo livro e aí ia trocando uma ideia sobre o livro que a gente estava lendo. Ela viajava, acho que a mãe dela viajava muito, trazia livro de fora em inglês. Legal. E aí a gente queria ler antes, as publicações antes que estavam fora, às vezes de séries e tal. E aí ela comprava pra mim, a gente lia junto, mas clube de leitura mesmo, eu tinha um pouco medo da pressão
de ter que ler num determinado ritmo tem de isso ter um mesmo. encontro, mas hoje já é uma coisa que eu passei a fazer, um pouco mais velha. Legal. Mas o que eu participei também, mais velha, na verdade, é clube de escrita, que me ajudou muito a perder um pouco de vergonha do que eu passei a escrever depois de um tempo. Entendi. E quando você era mais nova ainda, né? Vamos falar ainda desse período da sua vida. Você chegou a produzir alguma história? Que você falou que começou sua relação com a escrita cedo, né? Você produziu alguma história nessa época ou isso veio acontecer depois? Na verdade, as coisas foram acontecendo. Eu acho que quase como talvez toda menina que tem afinidade com a escrita, eu comecei a ter diário com 8, 9 anos. Então, o hábito da escrita veio um pouco desse lugar do diário e eu acho que a gente vai amadurecendo e vai crescendo e vai entrando em contato com outras coisas. Sim. E aí foi evoluindo, né? Eu parei de escrever sobre o meu dia e sobre o coleguinha que me machucou, né, do meu crush da época, pra pensar, não, agora eu já sou grande, já 12, 13 anos, escrevi, acho que meu primeiro romance mais ou menos com essa idade, está guardado numa gaveta, jamais será publicado. Ai, Alguém já leu? Cara, eu tinha mania de postar essas coisas na internet, né? Sério? E aí, enfim, eu espero que tenham apagado esse servidor. Eu até procurei outro dia, não achei comunidade do Orkut, essas coisas, não achei, graças a Deus. Mas eu tenho muita coisa, realmente, eu falei que eu não acumulo coisas, né? Mas a parte de caderninhos e papéis e post-its, eu tenho caixas guardadas. Mas eu devia ter uns 13 para 14 anos, quando eu comecei a entender que, tipo, eu saía realizada, assim. Às vezes eu até me comparo um pouco com esse mundo de academia, quando a pessoa sai da academia, tipo, endorfinada. Quando eu termino de escrever um negócio, eu falo... Legal. É isso. Muito bom. E nessas experiências de escrita iniciais, né? Você lembra se você tinha o costume de escrever algo em inglês? Sim. Na verdade, por conta desse lugar, né? Eu tinha uma facilidade muito grande com o inglês por conta de um hábito que eu tinha quando pequena. De novo, por conta de Portugal, os canais de desenho animado não eram dublados em português de Portugal, eram em inglês mesmo sem legenda. Então eu habituei muito o meu ouvido, desde muito, muito pequena. E aí eu acabei tendo uma facilidade muito de ouvir música, de ler inglês. Isso acabou sendo uma coisa natural pra mim. Depois fui estudar inglês também, em curso de inglês, porque é importante. Mas eu tinha uma afinidade muito grande, eu acho que isso me deu uma certa bagagem. Artística, estética, sim, de ver um artista que eu curtia muito e eu tinha muita mania de ficar lendo a letra, acompanhando a letra da música. E aí eu acho que quando você gosta de escrever, você meio que aproveita um verso que você gosta e tenta dar uma outra desenvolvida naquilo de um jeito. Legal. Ou de repente uma música tá contando uma história e você, imaginei essa história, uma continuação pra essa história. Então o inglês me deu muita bagagem pra eu entrar em contato com outras coisas, assim, desde música, a livros, a filmes que na internet você acaba acessando filmes que eventualmente não estão no cinema, ou que não tinha DVD, né, não tinha locadora na época. E aí o inglês, tipo, você baixava. Sim. E essa coisa eu não precisava da legenda. Então eu tinha esse contato com outras referências. Isso foi muito importante pra mim. E essas referências, de uma maneira ou de outra, acabam moldando a sua forma de ver o mundo, né? Sim. Então, quanto mais você consumia, mais diferentes perspectivas você tinha pra escrever, pra produzir, né? Pra até consumir, tipo, eu quero agora consumir esse tipo de literatura, não mais aquele. Te dá mesmo uma maturidade, né? Em relação à escrita, assim, a Júlia criança que gostava de escrever e depois Júlia adolescente, mudou o tipo de escrita? Na infância eu inventava historinha e na adolescência era mais um desabafo, um diário ou Com poesia. certeza. Como é que foi essa evolução, assim? Eu acho que no início era realmente uma coisa muito de diário e hoje eu vejo esse momento como um momento muito especial, porque eu acho que foi ali que eu entendi que pra você escrever como qualquer outra coisa que você quer se aperfeiçoar, você tem que fazer exercício. Se você quer ficar bombado, eu não sou fitness, eu tô usando muita analogia de academia, mas eu não sou fitness. Gente, não sou maromba. Conheci esse Não lado da sou Júlia. maromba, não sou maromba. Mas você tem que fazer exercício pra você chegar num determinado objetivo. E por mais de ter o viés artístico, que tenha que ter o viés artístico, a escrita, você tem que entender ela de uma forma disciplinada, você tem que se exercitar, você tem que, eventualmente,
se treinar a escrever determinados Processual, tipos. né? Tem que, quando você entende que você, ok, eu quero ser escritora, eu comecei a perceber isso de outra forma. Mas minha escrita com certeza evoluiu, meu hábito de escrita evoluiu muito. Era isso, era diário, era... Ai, meu crush olhou pra mim hoje. Ai, meu Deus, tipo... Esse processo de eu voltar de Portugal pra cá. Eu sou brasileira, eu fui morar em Portugal, voltei pequena. Tô me mudando. Meu pai ficou lá e eu escrevia muito sobre saudade, porque meu pai ficou em Portugal e a gente voltou sozinha. Eu, minha mãe e meu irmão. Então, tinha muito disso de tentar entender ali os sentimentos. Eu era uma criança, por conta de ser brasileira em Portugal, sofri muito bullying. Então, assim... era um lugar ali que eu encontrava um acolhimento que eu não tinha na escola, enfim. Uhum. E aí, depois, quando eu entro na pré-adolescência, eu tento começar a entrar... fazer uma coisa mais romance, mais ficção, uma coisa não tão... Oi, meu dia na escola foi legal. Sim. Dia na escola, né? Na pré-adolescência, dificilmente vai ser legal. Depois a gente descobre, depois a gente vai ter saudade. Mas eu fui realmente pra um outro caminho. Aí teve um período realmente que eu parei um pouco com essa coisa. Achei que eu não tinha muita maturidade de escrita pra escrever romance. Acho que isso foi o que me afastou um pouco desse gênero. Apesar de ler muito ler romances em geral. Eu achei que eu tava faltando um pouco de bagagem ali, Sim, sabe? sim. De afincar o pé em alguma coisa. E aí eu comecei a entrar em contato um pouco mais velha com poesia. E aí a poesia realmente me abriu, assim, porque a gente tem uma cabeça da poesia do, tipo, nada contra. Eu adoro Drummond. Mas Drummond também tem ali, ele segue, apesar de ser um cara mais moderno, ele segue ali uma métrica, uma coisa específica, um tema muito, né, muito romântico. E aí eu fui entrar em contato com autoras mulheres. E aí... o buraco é mais embaixo. Aí foi o seu clique? Foi o meu clique ali no final da faculdade, já com uns 20 e pouquinhos. Eu comecei a entender que eu podia escrever aquilo, né? Porque a poesia, as pessoas tinham... Eu tinha medo de poesia, assim. Primeiro uma coisa, tipo... Acho que mais por causa da forma, né? A forma assusta um pouco. Estrofe, ritmo. E aí eu falei, cara, mal consigo escrever, vou conseguir pensar em ritmo. Eu sou totalmente... não sei dançar, não sei cantar. E aí enfim, a poesia realmente me mostrou um mundo que eu podia testar absolutamente qualquer coisa que tinha espaço pra isso. Mas nesse momento, ainda deixando muito quietinho, muito guardado, porque eu tinha muita vergonha. Teve algum livro que deu esse clique, ou um autor em específico? Tem uma autora, ela é canadense, se eu não me engano, ela é filha de indianos, se eu não estiver enganada, chama Rupi Kaur. Ela é bem famosa na internet. Uhum. E aí eu li o livro dela, o primeiro livro dela em inglês. Uma amiga minha me emprestou. E eu falei, cara, e é isso, foi a primeira vez que eu li poesia em inglês. E aí eu terminei de ler o livro, assim, aos prantos, assim. Porque é isso, ela fala de coisas que, apesar do tema de imigração que não é, que eu vivi, mas vivi de uma forma diferente do que ela escreve ali. Falei, cara, ela fala sobre ser mulher, as dores, as angústias, a ansiedade, coisa que toda mulher, principalmente, passa ali, assédio, enfim, permeia vários temas. Eu falei, meu Deus, Rolou uma identificação, né? dá pra fazer isso. E eu acho que, se não me engano, ela regula de idade comigo, ou então ela é um pouquinho mais nova. Ela é nova. Ela é nova. E aí, um boom da internet, eu falei, meu Deus, as pessoas estão lendo poesia. E isso pra mim também foi essa identificação de você encontrar alguém que faz a mesma coisa com você e que tá fazendo sucesso, que você quer fazer, né? Que eu estou fazendo. Foi pra mim, assim, muito, muito forte, assim. É por isso que eu falo que é importante a bagagem e a referência, porque você acha que você tá sozinho e você não tá, né? E você, com essa coisa de gostar muito de ler e escrever, desde criança, nunca parou? Ou teve algum período que rolou um gap, tipo, faculdade, ou pré-vestibular, que tá estudando muito, tá com uma rotina puxada, ou até de enjoado, tipo, não, tô de saco cheio, não quero mais. Não, eu sempre, nunca fiquei enjoada. Eu acho que ler e escrever sempre pra mim foi meu hobby. Minha mãe dizia que eu tinha que ter um outro hobby que não fosse tão cabeça, né, de precisar da cabeça, e eu falava, mas é o que eu gosto de fazer. E eu sofri muito em determinadas épocas da minha vida. O pré-vestibular foi muito forte nesse sentido, porque eu estava com uma crise de depressão ali, que a gente achava que era uma ansiedade do vestibular e não era, né? Era naquela época que estavam começando a discutir mais ansiedade em adolescentes. Uhum. E aí eu fiquei muito mal, assim, crise de insônia e tudo mais. E aí eu me afastei, apesar de ter tempo livre por conta da insônia, eu não conseguia ler. Eu li uma frase
Eu não concebia o que estava acontecendo naquela frase, então eu comecei a sofrer também por conta disso. Tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer nada que eu goste. Eu tenho que estudar, eu quero passar no vestibular e enfim, eu optei por fazer jornalismo, então me preocupava, eu não consegui ler. E sabendo que eu ia entrar numa faculdade, que eu queria entrar numa faculdade que ia demandar muita escrita e muita leitura. Mas também, enfim, eu tinha que me respeitar ali naquele momento de tentar melhorar, né? Porque se eu não tava bem, eu tinha que tentar melhorar. Então, e depois passou na faculdade, um pouco por obrigação, né, dos deveres da faculdade. Voltei a escrever. E aí, muito tempo no ônibus, muito tempo esperando entre aulas. Eu estudei na PUC, então tem um campus maravilhoso. Então eu sentava nas mesinhas e ficava escrevendo. E aí eu voltei a escrever. E aí um pouquinho depois, quando eu entrei, eu brinco que a gente acha que entra na vida adulta aos 18 e na verdade a gente entra na vida adulta, sei lá, depois dos 25. E eu tinha escutado isso uma vez, eu não levei muito a sério. Mas aí eu perdi meu pai com 25. E aí muita coisa aconteceu na minha vida. E aí eu parei minha vida pra resolver pendengas, burocracias. E aí não tinha tempo pra escrever, não tinha tempo pra ler. E eu sofri muito também, tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tava chegando num ponto da vida que eu tava trabalhando, tava tudo bem. E aí perdi meu pai. Aí, tipo, meu Deus, agora tava dando tudo certo. Eu ia lançar meu livro esse ano. Não ia lançar meu livro naquele ano. Mas eu tava, sabe, aquele sonho que a gente acha que... Né? E aí eu falei, bom... Mas ali eu entendi que a gente precisa se respeitar às vezes. Não dá pra gente abraçar o mundo inteiro. Fiz uma lista de coisas que eu tinha pra resolver. Matei a lista. E aí bateu o início da pandemia, que por um lado... Essa coisa de a gente ficar isolado ajudou, né? Então, no hábito de voltar a escrever. Então, de 2020 pra cá, eu voltei a escrever. E aí, não parei mais. Espero que não pare de novo. Tomara. Que não aconteça nada. Às vezes a gente só vai entender isso lá na frente, né? A gente acha que aquilo tinha que ter acontecido no nosso tempo, mas nada por acaso. Com certeza. Depois teve aí o tempo de amadurecer, de você colocar a escrita de uma outra forma aí pra frente. E viver, né? Porque eu acho que... Eu falava isso muito na terapia. Na verdade, a minha psicóloga falava isso pra mim. Ela falava, Júlia, tudo bem, você quer escrever, mas será que você não tá tão esgotada do que você já escreveu? Que você precisa viver determinadas coisas pra depois você voltar? Tem mais conteúdo, né? E ter o conteúdo... Assim, não é um discurso de culpa, do tipo, você precisa sofrer, não é isso. Não, mas você precisa conviver, você precisa se relacionar, sair, viajar... brigar com você tiver que brigar e depois você voltar e Colocar no papel. Colocar isso no papel. Então, eu acho que esses períodos também foram importantes porque eu também saí um pouco de um casulo, assim. Entendi. E falando em colocar no papel, você é o tipo de escritora que gosta de escrever assim, à mão, no papel, ou é mais do computador? Como é que é? Papel. Ela é tradicional, muito bom. Papel. Eu sou da agenda, nem que depois eu passo tudo pro computador, assim, eu tenho... Mas primeiro no papel, né? Primeiro no papel. Eu não saio de casa, eu tava percebendo antes de sair de casa que eu não tenho bolsa pequena. Porque eu compro bolsa pensando que tem que caber um caderno. Então, assim, eu não tenho bolsinha muito pequenininha, assim. Tem uma coisa ou outra, às vezes, pra trabalhar, às vezes em evento, mas, assim, bolsa pra sair... Tem que caber um bloquinho, um caderno. Então, assim... Você carrega pra todos os lugares que você vai. Em qualquer lugar. Que a inspiração pode chegar a qualquer lugar. E assim, e aí, normalmente, quando você não leva, ela aparece. E aí, eu tenho que fazer uma coisa que eu odeio, que é abrir o bloco de nota do celular. Nossa. Que me dá uma angústia. Agonia. Que me dá uma agonia, porque você abre o WhatsApp, aí desce uma mensagem no WhatsApp, aí você fala... Aí a inspiração vai embora. Mas eu amo papel. Legal. Tanto que a única coisa que eu falei que eu sou apegada são os meus manuscritos. Tá tudo guardado, todos os meus caderninhos. Legal. Já quis tacar fogo em alguns? Já quis tacar fogo em alguns. Você tem vergonha de alguma coisa Muitos, que você já escreveu? Muitos. O processo do livro teve dias que eu abria o documento. E é isso, né? Caderninho, aí tem que jogar pro computador. Enquanto eu reescrevia alguns poemas, porque esse aqui vai. Aí eu reli e falava, gente, eu tô completamente maluca. Por que eu tô fazendo isso? E aí foi esse processo de você reler, reeditar. E aí eu falava, e tinha dia que eu abria o documento e eu virava pro menino que me ajudou, o Lucas Campelo, maravilhoso, que me ajudou a diagramar. Eu ligava pra ele e falava, cara, o que eu tô fazendo? Tá tudo horrível. Ele já tinha visto uma parte do material pra ele saber, né, o briefing e tudo mais. Ele me conhece desde a época de faculdade, a gente fez faculdade junto, e ele já via algumas coisas minhas, mas muito de jornalismo. Cara, você escreve muito bem, você tá doida, não sei o quê. Eu falei, você que tá doido, como é que você entrou nesse projeto?
E tinha dias que eu terminava de relia tudo e falava, não, é isso aí mesmo, eu sou uma mulher empoderada, eu vou fazer isso. Então, assim, tem dias e dias. E Altos e aí, baixos. é isso, e vem o lugar de você respeitar o teu processo. E aí eu comecei, eu falei, cara, quando eu abri o documento, me dava um pânico, eu fechava o computador. Porque eu sabia que se eu continuasse, teve dia que eu apaguei o arquivo, e depois me arrependi, tive que achar o arquivo de volta. Olha. Nossa. Eu acho que essa questão de ter uma pessoa, uma segunda ou terceira pessoa para ler o que você produz, ajuda a você ter a certeza de que você está no caminho certo. Porque às vezes, de fato, bate talvez essa dúvida ou esse medo de, tipo assim, nossa, será que o que eu tô produzindo faz sentido? Será que as pessoas estão entendendo? Eu costumava falar isso com alguns amigos na faculdade, né? Eu fiz faculdade de letras, e lá a gente conversava sobre essa questão de o texto pronto, ele já tá pronto, né? Você não tem que estar ali explicando nada, a pessoa vai olhar, vai entender. Então, acho que o medo que você sentia tinha alguma coisa a ver com isso, de você dar o texto pro leitor e ele não entender o que você estava querendo dizer. Tinha alguma coisa a ver com isso? Exatamente. Eu acho que teve um período ali na faculdade que eu queria um blog. Muito nessas tentativas que tinha de tipo, não, eu preciso me botar no mundo, eu quero ser escritora, como é que eu tenho tanta vergonha? E aí eu criei um blog. E aí eu comecei a perceber que tinha muito ruído na comunicação, assim, as pessoas liam as coisas e tiravam conclusões. E eu falei, gente, será que eu escrevo mal? Será que ninguém tá entendendo o que eu tô escrevendo? E aí eu tinha muito medo, assim, um pânico E aí, um pouco da vergonha, eu tava tentando resolver um problema que era a vergonha. E aí depois eu criei um outro problema que era, tipo... Você leu a mesma coisa que eu? Porque não parece. O blog era Julia ou era anônimo? Não, tinha meu nome lá. Aí chamava Não Deu no Bloquinho, porque era um pouco dessa coisa de... Até eu tentando entender se o que me impedia de me divulgar era a questão do tempo, porque eu escrevia no papel e depois tinha que passar pro computador. Então o blog, ele vinha muito de um lugar de eu me forçar a escrever no computador. Sim. E depois eu fiz uma coisa louca que foi copiar todos os textos do blog porque eu fiquei com medo de um dia eu deletar. Teve um dia que eu imprimi tudo de madrugada e colei dentro dos meus cadernos pra eu não perder aqueles textos. Porque eu sabia que um dia eu podia querer apagar tudo. Ou, sei lá, a plataforma ir embora, sei lá. Sim. Mas eu comecei aí, essa coisa da vergonha. Outras pessoas vendo, e você vê os acessos, né? Entra essa coisa maluca da internet, que você começa a ver métrica. Nossa, foi horrível. Mas foi muito importante pra mim. Mas a vergonha... Quase tudo que eu escrevo, na verdade, eu tenho vergonha. Mas eu passei a tentar enfrentar. Porque senão eu não tava aqui. Sim, senão é não faz verdade. nada, né? Não Não faz coloca nada. as coisas. E nessa época você teve uma rede de apoio, por exemplo, amigos, você mencionou um amigo que te ajudou na diagramação do livro, mas eu digo antes do seu livro, quando você produzia textos, você teve uma rede de apoio de pessoas que sempre te incentivavam, falavam que seus textos eram legais, ou você teve essa questão muito mais fechada pra você por causa da vergonha? Eu acho que meus amigos sempre me apoiaram muito de um lugar de uma escrita profissional ou de faculdade, assim. Todo mundo, caraca, você escreve bem, você deveria fazer isso. Na época de Facebook, de vez em quando eu postava uns textos, às vezes comentando alguma coisa específica, algum acontecimento do mundo. Sim. E aí sempre ali com viés de um olhar, não noticiário, mas com um jeitinho mais poético, assim. E aí as pessoas, caraca, e compartilhavam, tipo, que bacana e tal. Um pouco nesse lugar de apoiar. Sim. Mas eu tinha muita dificuldade essa coisa de compartilhar com alguém, pra alguém fazer uma leitura crítica. Eu sempre ficava, pô, essa pessoa é minha amiga, ela não vai dizer que tá ruim. Minha mãe é a minha maior apoiadora, minha mãe não vai dizer que tá Tava ruim. tudo lindo pra ela, né? Então assim, e foi muito doido, porque no meu relacionamento atual, bem no início, ele olhou esse blog, com posts de 10 anos atrás, e aí quando ele leu, eu vi que ele tava lendo, eu não tinha percebido, e cheguei, eu falei, você tá lendo o blog? Ele, tô. Eu falei, e aí, o que você achou? Ele, não é muito meu estilo. Aí, tipo, aquela coisa assim, início de relacionamento, eu falei, meu Deus, ele me odeia. Estamos juntos, Ele não me morando. entende. Ele não me entende, mas estamos juntos, moramos juntos. Ele apoiou o livro, ele fez a foto do livro, então assim, é super importante, mas eu acho que você tem que encontrar pra você não se sentir culpado de com quem você compartilhou. Sim. Então, encontrar uma pessoa e estabelecer uma nova relação de confiança com ela. Sim, sim. E falando no seu livro, conta pra gente, assim, como é que foi? O que te inspirou ali, desde dessa mudança de vida na pandemia, todo mundo em casa, e que você retomou
o hábito de escrever até o clique de tipo, é isso, eu vou lançar o meu livro, agora vai. Como é que foi? Eu acho que sempre teve esse sonho do vou lançar um livro. A Júlia tinha muito isso, assim. A Júlia um dia vai lançar um livro. E aí, quando é que seu livro sai? Uma Amigos, expectativa, uma né? expectativa de... Mas não era uma pressão, era uma coisa assim, tipo assim, era natural que fosse acontecer. As pessoas viam sucesso em você, né? Não sei se sucesso, mas que aquilo fosse acontecer Sim, como um passo natural para as coisas. E aí, eu fui num lançamento em fevereiro de 2022, de uma pessoa que tinha ido, frequentou a mesma faculdade que eu, não é uma pessoa, tipo, muito amiga minha. E aí fui nesse lançamento, eu falei, cara, esse menino é mais novo que eu. Tem a mesma base de leitura, frequenta os mesmos lugares, faz todo sentido. Por que ele tá fazendo isso e eu não tô? O que tá faltando, né? Cara, eu tenho uma caixa de textos, assim, beleza, eu posso não lançar nada dessas coisas, mas por que eu não tô fazendo isso? E aí foi muito louco, porque nesse dia e uma das pessoas que tava mediando o lançamento dele era um professor meu de faculdade que eu venero, assim, até hoje. E aí esse professor falou que ele não publicaria poesia. Eu tava, assim, no lançamento falando, vou lançar meu livro de poesia, tipo assim, eu tava ouvindo eles falando, vou lançar meu livro de poesia, vou sair daqui, vou virar a madrugada, vou terminar esse livro. E aí, por acaso, alguém na plateia perguntou pro professor especificamente se ele tinha vontade de lançar poesia. Não tinha nada a ver, tá? Parecia que alguém tava dentro da minha cabeça. Foi premeditado aquele momento, né? Foi. E aí, o professor virou e falou assim, eu jamais publicaria poesia. Eu morro de vergonha. E aí, aquilo me... É um balde de água fria. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, né? E eu fui de tipo, vou ver, eu fui no lançamento, tipo assim, vou ver qual vai ser. Aí eu fui vou lançar o livro hoje. Não tem a menor condição de eu fazer nada. E aí saí de lá num mix e aí eu lembro de sair com meu namorado dali, a gente sentou num restaurante do lado e eu segurando a cabeça, tipo assim. E graças a Deus eu tinha uma sessão de terapia no dia seguinte. E aí minha psicóloga virou e falou assim, Júlia, mas você não sabe o que esse homem passou pra ele ter vergonha da poesia dele. De repente a poesia dele realmente não funciona pra ele. Ele tem outros livros publicados que são maravilhosos, tanto que eu admiro muito ele. Sim. E aí eu falei, caraca, é verdade, tem coisa que funciona pra um e não funciona pra outros. Vou lançar assim. E aí, na semana seguinte, eu tava, Mônica, o que eu faço? Mônica é minha psicóloga maravilhosa, beijo pra Mônica. E aí eu tava assim, semana a semana, assim, vai e volta, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E eu trabalho com planejamento na agência. Né? Meu ganha-pão é planejamento. E aí eu cheguei e falei, cara, eu falei pra mim mesma. E falei pra uma amiga minha melhor amiga. Eu cheguei pra ela e falei assim, cara, você me ajuda? Você me cobra toda semana pra eu fazer isso acontecer esse ano? 2022, né? E aí ela falou, vamos. E aí de tempo em tempo ela vinha e falava, cadê o livro? E aí? Tá com o manuscrito pronto? Já sabe quem vai fazer a capa? Já vê se você vai revisar? E eu criei um cronograma na minha cabeça, entrei em contato com esse meu amigo que eu tinha voltado a seguir no Instagram depois de muito tempo, tinha perdido contato com ele, não sabia que ele estava trabalhando com design. Falei, cara, eu quero te contratar. Você é o meu gargalo, o design é o meu gargalo. Eu tentei fazer no Canvas, no Photoshop, ficou tudo terrível. Eu não vou gastar tempo com isso. Minha matéria-prima é escrita. Uhum. E aí eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu vou te pagar. Você vai fazer um preço na amizade pra mim, mas eu vou te pagar, você vai me dizer o prazo que você precisa, a gente vai lançar isso esse ano. E ele falou, cara, vambora. Legal. E aí, entre abril e agosto, eu resolvi tudo. Só que a parte burocrática, né? Orçar coisa, reunir material, porque eu cheguei à conclusão que eu não ia escrever tudo do zero. Eu tenho muita coisa recente, mas é quase que um compilado de coisas de poesias de 10 anos pra cá. Entendi. Que foi quando eu comecei a maturar um pouco melhor as coisas. E é isso, o planejamento nesse caso me ajudou muito, porque eu criei uma coisa que funcionava pra mim. Pode ser que eu te fale o que eu fiz e você falar se o zero vai funcionar. Pra esse funcionou, tá aí. Então, sua experiência na Rebento e até, assim, de carreira no geral, te ajudou muito a não só ter o talento de escrever, botar no papel, como planejar como é que seria o lançamento, todas as etapas, ilustração, capa, tudo isso. Com certeza. Eu acho que, mais uma vez, tudo pode ser usado como bagagem. Tudo pode ser usado como referência. E eu sabia, por exemplo, que nesse caso eu era a contratante, eu era cliente. E eu sei quando o cliente demora pra responder, eu sei que atrasa todo um cronograma. Então, se eu me atrasasse, eu ia estar me sabotando. Sim.
Então, eu tentei respeitar meu processo, é isso. Tinha dia que eu abria o computador e achava tudo terrível. Eu não mexia. Mas também no dia seguinte eu ia lá e tentava... Ou então eu parava, beleza, eu não vou olhar texto hoje, mas eu vou resolver a foto Outras coisas, né? que tá precisando. E aí, deixei ele... Tirei férias no final do processo todo, eu tirei férias. Tipo, ele tava pronto pra mandar pra gráfica, eu segurei. Falei, não, vamos esperar esse mês pra também não acontecer tudo no meio do caminho. Assentou, viajei, é isso, a importância de você abrir a cabeça e falar, cara, quer saber? Vamos embora. Voltei e aí botei na gráfica e aí em novembro ele tava na minha mão. E como é que foi o sentimento, assim, de ver pronto, embaladinho? Inacreditável, assim. Eu tô vendo ele aqui, assim, é uma coisa que eu não sei se eu vou me acostumar um dia, assim, de ver foto das pessoas botando... E lembrar que foi você que fez, né? Que foi, nossa, é de meu. cabo a rabo. Não, e de tudo que te trouxe até aqui, né? Tudo que É uma envolveu construção de mais de 15 anos escrevendo, assim. Então, assim, mesmo o diário da Júlia de 8 anos de idade levou isso, sabe? Então, se eu tivesse eventualmente desistido de ler, de escrever, de ter enveredado pra outra área, de repente, gente, eu dizia que eu queria ser bióloga. Nada a ver, né? Sei lá. Então, assim, fui fazer jornalismo por conta dessa proximidade com a escrita. Mas, cara, quando o interfone tocou e o porteiro falou pra mim, Dona Júlia, tem 2 caixas aqui pra senhora. Eu falei, bota no elevador. Cara, eu abri a porta do elevador. E aí, o cheiro, né? Essa coisa, quem gosta de ler, gosta de dar aquela cheirada no livro. E aí caraca, é o cheiro do meu livro. Então, E chegou, né? Enfim, deu tudo certo. E aí, eu tive que fazer uma nova tiragem. E aí, chegou ontem e eu fiquei chorando de novo. Porque... É emocionante. Né? Não, é porque é isso, né? Quando você realiza qualquer sonho, seja lá qual for o seu sonho, quando você tá vivendo aquilo, parece tudo surreal, né? Você, tipo assim, aconteceu isso mesmo. Eu acordei hoje de manhã, vi a caixa, tipo assim, caraca, a caixa está aqui. Isso está acontecendo. Então, é muito bonito, assim, tipo, de ver no Instagram as pessoas... botando o livro e botando, você tá agora do lado da minha... Agora eu tenho 2 autoras favoritas, fulana e a Júlia, sabe? Vendo a mesa de cabeceira das pessoas. Em viagem, né? Eu acompanho o Instagram da Júlia e eu vejo as pessoas, tipo, em Barcelona. Eu tenho amigos muito chiques. Muito chiques, muito. Tipo, o seu livro tá no mundo. Isso é um sentimento muito em lugares que eu nunca tive. gratificante. Eu nunca fui a Barcelona, eu nunca fui a Marrocos, eu nunca fui a Londres, eu nunca fui a Paris. Mas vai. E vou um E dia. a Carapuça já foi nesse lugar. Mas ele já foi na minha frente. Então, assim... Legal. E tem foto, assim, eu falo, cara, eu nunca botei o pé nesse lugar. E meu livro tá lá. E eu achei muito legal também quando eu vi, além desse alcance bizarro, né? De, tipo, o seu livro estar em países, lugares que você nunca esteve, do quão legal é a sua rede de apoio, tipo, dos seus amigos tirando a foto, te marcando, divulgando. De certa forma, todo mundo tá sonhando o seu sonho um pouquinho ali também, né? E tá botando isso pra frente. Eu acho que, assim, a rede de apoio, ela é muito importante, mas eu acho que ela não pode ser um limitador. Porque eu acho que a pessoa que mais tem que acreditar no seu sonho, por mais que às vezes seja muito difícil de acreditar, é você mesmo. Porque, assim, se todo mundo à sua volta... Às vezes acontece, a gente tá num período da vida que a gente fica sozinho. Sim. Então, assim, não também se sentir meio que desacolhido por essa falta de... Porque depois que tá pronto, é muito fácil as pessoas chegarem, mas quando você vai dizer que você não vai tomar um mate, um suco, uma cerveja hoje, porque você vai ficar à noite escrevendo... vem tomar uma cerveja comigo. Então, assim... Tem apoio. Mas depois que tá pronto, é muito mais fácil. Então, verdade. Então, assim, eu acho que é muito importante, é muito legal, é realmente muito maneiro ver a forma como os meus amigos apoiaram, mas eu acho que não pode ser um fator que as pessoas... Porque às vezes a gente tá vivendo... Eu vivi muitos períodos solitários no processo de fazer o livro. Sim. Então, eu acho que... De surtar mesmo, assim, porque, cara... Imagino. É muito sério o seu comprometimento com uma coisa que você sabe o quanto você quer fazer. E eu surtava às vezes. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não sei fazer isso aqui. E aí tinha que acertar. E aí a gráfica respondia falando, a margem tá errada. E aí eu ficava tentando resolver. E aí depois o Lucas falava, Júlia, isso é comigo. Eu vou te ajudar. Né? Então... Muitos detalhes, né? Mas eu acho que, assim, a rede de apoio é importante sim, mas a gente tem que a gente tem que se acolher um pouco, porque só a gente sabe onde que aperta, sabe? Sim. E da onde que veio a inspiração para esse nome, Carapuça? Então, lembra do medo que eu tinha das pessoas não entenderem Sim.
o recado, assim, né? O que eu tava querendo dizer, vem um pouco desse lugar de... Se a pessoa quiser assumir a carapuça, se a pessoa ler isso aí e falar, esses poemas são todos sobre mim. Se a carapuça serve, Se a né? carapuça serve, é isso. Eu tinha muito medo de pessoas próximas, né? Porque é isso, né? A rede de apoio comprou toda. E aí, achar, tipo, isso aqui parece sobre essa situação. Nada a ver com nada. Então, vem desse lugar de assumir o medo que eu tinha. Cara, compra a carapuça pra você. Quer vestir, veste. Não gostou, não veste. Mas vem desse lugar de assumir esse... Que eu tinha pânico, assim. Tinha pânico de perder amigo, de ter fofoca. Imagino. E aí eu falei, quer saber? Vai ser esse nome. É uma bonita, é uma palavra que ela enche na boca, né? Carapuça. É um nome forte. É sim. Mas sua escrita é meio Taylor Swift, tem ali as suas brigas, as amizades, os ex-namorados, tem um pouquinho de tudo. Né? Podia ter conta bancária de Taylor Swift também. Bobeira. Um dia a gente chega lá. Eu acho que assim, muito difícil você fazer poesia de um lugar totalmente imparcial. Eu sou jornalista, eu entendo a importância da imparcialidade para as coisas, mas na minha poesia, cara, é impossível não me nutrir de coisas que acontecem à minha volta. Uhum. De coisas que aconteceram principalmente comigo. Só que eu acho que também as pessoas, assim como na vida da Taylor Swift, eu acho que ela sofreu bastante, tá na mídia, por coisas que falaram sobre que a gente nunca vai saber se é verdade ou não, se faz sentido ou não. E assim, no final das contas, o que importa muito, o que importa mais, na verdade, é se aquilo tá maneiro ou não tá. Se você gosta de ouvir a música dela, se você não gosta, se a letra tá maneira ou se não tá. Então assim, você leu o primeiro poema, será que é sobre o meu primeiro ou sobre o meu segundo namorado? Quem sabe? De repente não é nem sobre nenhum dos dois, entendeu? Mas a carapuça... Se serviu, se eu tô falando mal dele e ele tá achando que foi sobre ele, então alguma coisa ele fez. De repente eu não tô nem sabendo e é isso. Então tem com certeza um pouco de se nutrir de tudo, de angústia, de ver amigas minhas passando por situações. Eu acho que essa coisa de ter entrado muito em contato com referências de autoras, mulheres, me ajudou muito a me sentir acolhida, porque homens da música pop falam sobre as namoradas? Qualquer homem, né? Quantas músicas aí dor de cotovelo? Pô, evidência, gente. Sabe? E aí... mas aí, se uma mulher falar, Shakira, sabe? Deixa a mulher... Pauta. É isso, entendeu? Então, assim, cara... É impossível. Como é que eu vou escrever uma coisa que não é sobre alguma coisa que eu posso não ter vivido, mas se eu vi... É que nem a Taylor Swift. E enquanto alguém que lançou um livro, o que você falaria, assim? Que você daria de dica pra quem também tem um sonho, também tem uma vontade, mas tá aí pensando se vai ou não vai, se tá com vergonha da opinião, do julgamento das outras pessoas, tipo, pra dar esse incentivo, essa coragem, o que você falaria? Eu acho que são 3 coisas principais. A primeira é sentar e se organizar. Criar o seu próprio processo. Não significa que o que funcionou pra mim, eu posso aqui te dar todo o passo a passo de como foi, te indicar o fornecedor. Que se você não criar um processo que funcione pra você, do seu jeito, não vai rolar. Porque você tem suas particularidades. Você tem seu trabalho, você tem seu estudo, você tem sua condição familiar, sua condição financeira. Tem várias questões. A segunda coisa é, uma vez que você estabeleceu um processo, tenta respeitar o processo. Mas mais do que respeitar o processo, se respeitar, é isso. Olhou hoje, tá esquisito? Deixa o texto descansar. E aí não é só o livro, não. Você quer fazer um filme? Sim. É um roteiro que você tá escrevendo? É um sei lá, não sei como é que são os processos de filme. Mas é respeitar isso. Sim. E a terceira coisa que eu acho que é mais importante, até uma chefe minha me falou isso uma vez, não é porque você criou um processo que ele é o processo certo. Você pode mudar o processo no meio do caminho. Então, foi isso. Eu achava que eu ia fazer a capa sozinha. Eu tava me sofrendo com a capa. Chegou no momento que eu falei, não, eu vou contratar alguém pra me ajudar com a capa. Foi o investimento mais direcionado que eu fiz. Então, assim, tudo bem mudar o processo. Tudo bem mudar de ideia. Pode ser que você passe pelo processo inteiro, chegar no final e falar, cara, eu podia ter chegado 100 unidades do livro e falar, cara, não gostei. Eu vou guardar o livro. Tudo bem, você pode também chegar e não gostar. Você tem amigos que viajaram, o sonho era viajar pra Paris. Chegou em Paris e achou horrível.
Acontece. Um choque de realidade. Nunca fui lá, mas tem gente que viaja e fala, ai, vi o Mickey. Mas foi lá e foi testar, Sim. entendeu? Então, assim, o Pra tirar a processo prova real. que você vai passar, ok, então agora eu já sei que eu vou fazer isso de outra forma. Então, são as 3 coisas mais importantes. Estabelecer um processo, tentar seguir o processo, se ver que não tá dando certo, ter a flexibilidade de mudar ele, porque senão o negócio não sai. E além do seu livro, você tem algum outro livro que você recomenda? Além do seu, porque o seu, obviamente... Caraca. Eu acho que tem algumas pessoas... eu vou dividir isso em 2 partes, tá? Uhum. Por conta das oficinas e das referências femininas que eu passei a procurar, agora de bate-pronto, eu consigo pensar em 3 mulheres que me ajudaram muito e que são escritoras, assim como eu, independentes, que fizeram o negócio acontecer. Uhum. Luísa Benevides, que fez... o primeiro livro dela é sobre o período pós-parto, que é um livro muito forte. Eu tenho 0 referências maternais, eu não sou mãe, não quero ser mãe, mas ela fez... Cara, tocou, ela costurou o livro dela. Uhum. O livro dela, ela costura unidade a unidade. Luísa Benevides. Érica Genebra é uma autora de Manaus, que faz oficina comigo. E Renata Ettinger, que é da Bahia. Legal. São 3 mulheres que escreveram e estão vendendo seus livros muito bem, da forma delas. Cada uma criou seu processo. Legal. E você procura o nome delas nas redes e vocês vão encontrar, e quem quiser vai... E são 3 mulheres totalmente diferentes, todas poetas. Uhum. E me ajudaram muito, assim, nesse processo de me aceitar enquanto escritora. Sim. Como autora. E aí, já numa esfera um pouco mais conhecida, a Aline Bay, que é uma menina, assim, que é incrível, porque a escrita dela é totalmente poética, mas ela escreve ficção, no sentido de uma história. É um livro, Uhum. mas é uma história que ela conta toda no formato de poesia. Então, tem uma cadência de escrita Legal. maravilhosa. Me deu um branco agora. Várias dicas boas aí, gente. Anota. Gente, muita coisa. Muita coisa boa aí pra ler. Mas acho que a Aline Bay, assim, me deu... Quando eu também li os 2 livros dela no ano passado. Ela tem 2 livros. Jaridia Reis. Eu não sei se eu tô falando o nome dela certo. Ela é cordelista. Ela é do Juazeiro do Norte, eu acho, se não me engano. Ela é cordelista, que não é um gênero que a gente escuta falar com tanta naturalidade, principalmente aqui no nosso eixo de Rio, São Paulo. É verdade. Mas ela tem eu reli um livro dela agora recentemente, que chama Corpo Desfeito, que tem uma pegada um pouco surreal, assim. E ela é uma menina, assim, que muito, muito, muito capaz na própria escrita, assim. Você vê que ela tem uma... Eu não sei explicar. Eu leio o livro dela e eu sinto que essa mulher domina as palavras de uma forma, assim, que... Legal. Eu tiro meu chapéu. Então, são 2 mulheres que eu li recentemente e me inspiraram muito. E você descobriu essas autoras como? Internet? Tem algum grupo de poesia que você participa? Internet, eu acho que é isso, né? Aí voltando lá atrás, a Rupi Kaur, que foi um nome que eu descobri na internet, a importância da referência, né? Uhum. Você começa a puxar um fio. E aí, desse fio, e eu gosto muito de ler sobre isso, já tive experiência de trabalho em festas literárias, então você começa a escutar o nome das pessoas, e às vezes, assim, eu fui escutar o nome da Jaridia Reis há 5 anos atrás, fui ler agora, tem 6 meses. Então, a internet, cara, é um mundo que você pode encontrar o que você quiser ali. Então, assim, encontre seu nicho também. Procure as suas referências dentro do que você acha que você gosta. Sim. Você pode entrar no nicho e achar que você não gosta, se descobrir que você não gosta de nada. Mas é procurar a referência, porque é muito importante. Legal. E agora que você finalmente lançou o primeiro, você já tá pensando no segundo? Você ainda tá curtindo aí essas tiragens, a divulgação? Ou você já tá, assim, trabalhando no próximo? Eu gosto de escrever, né? Então eu acho que... Eu sabia que talvez, se eu não gostasse do processo de lançar o livro, que é muito burocrático, eu não vou mentir, cara, é isso, sou eu sou o financeiro, eu sou o administrativo, eu sou tudo. Eu sabia que eu ia continuar escrevendo, porque eu não tinha dúvida sobre o processo de escrita, é isso, eu escrevo desde os 8, 9 anos, então eu sabia que continuar escrevendo eu ia
continuar. Minha dúvida era se eu lançaria outros. Entendi. E eu acho que eu vou lançar outros sim, porque foi divertido, que né? legal. Então, assim, eu já tô com algumas coisas na cabeça, mas assim, eu tô, de novo, respeitando o tempo dele. Porque é isso, ele tava na minha mão desde novembro e eu lancei ele em janeiro. Então tá bem recente. Tá bem recente. Ah, é. Então eu tô deixando ele curtir ele um pouquinho também. Legal. Mas eu gosto de escrever, então eu não teria como estar fazendo isso sem estar escrevendo outras coisas em paralelo. Então, quem sabe na próxima temporada a gente não vai estar falando de outro lançamento. Olha, que chique. Já me pautei aí. Muito legal. Gente, a gente tem que destacar aqui que o livro da Júlia foi um dos sorteados. A gente fez o Brasas fez uma ação no Dia da Mulher e sorteou vários livros para as colaboradoras da empresa. E o livro da Júlia estava entre os livros que foram selecionados para serem sorteados. Então, assim... Eu torci muito pra ganhar, Júlia. Muito, eu mentalizei muito. Não, ninguém do marketing foi sorteado. Ah, mentira. Não tem problema, a gente resolve isso. Vamos resolver isso hoje? A gente resolve isso já. E você gostaria de deixar alguma mensagem, um beijo, um abraço pra alguém? Agradecimento, Apoio. Bom, agradecimento com certeza ao Brasas pelo apoio, porque apesar da gente trabalhar né, como agência parceira do Brasas, né, Rebento, quando a Amanda me ligou, a gente trabalha diretamente junto, e eu achei que ela ia me falar, sei lá, alguma crise, algum problema. Eu falei, meu Deus, a Amanda me ligando. E eu fiquei muito surpresa quando você me ligou, porque realmente eu não imaginava. Então, assim, esse apoio, essa rede de apoio que às vezes a gente não imagina de onde vem, hoje eu posso dizer que o Brasas faz parte da minha rede de apoio, porque estou aqui agora. Então, primeiro, o meu agradecimento à equipe do marketing, ao Brasas. Mas eu acho que agradecer a qualquer um que eventualmente já tenha lido qualquer coisa minha, não precisa ter lido o livro, né? Eu acho que tenha sido um post no Instagram, que tenha sido eu fiz um projeto de newsletter uma época, e já agradecer de antemão aos que vão ler um dia, porque escrever é um processo muito solitário. Então, saber que eventualmente alguém vai se sentir tocado pelo que a gente gastou ali uma energia escrevendo, sei lá, eu fico muito obrigada. Legal. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Com certeza. Aqui no Brasas a gente tem um histórico de parcerias longas com as pessoas, né? Com as agências que trabalham com a gente. Então, como a gente já trabalha junto, eu tava vendo ali no Instagram você lançando o seu livro, eu falei, cara, que legal, gente, que coragem, que trabalho. Lançar um livro, botar um livro no mundo. Achei muito inspirador, assim, achei muito legal. E paralelo a isso, foi perto de quando a gente tava vendo as ações de Dia da Mulher. Eu sempre falo aqui que é importante a gente tentar levar as coisas para além da palestra, para além do post. Mês da mulher, vamos dar protagonismo para as mulheres, vamos dar espaço, vamos trazer mais gente para mesa. E aí eu falei, se a gente vai sortear livro, a gente sorteou de 10 autoras conhecidas, famosas. Eu falei, por que não? Vamos botar a Júlia aqui. Ela lançou um livro sem nenhum grande apoio, patrocinador, grandes livrarias, ela tá fazendo isso. Vamos dar esse espaço para ela e pro Brasascast também. Quanta gente não deve ter vontade ou de lançar um livro ou de algum tipo de projeto, mas não tem a coragem, não sabe por onde começar. Então, eu tenho certeza que as suas dicas aqui, tudo que você falou, que você compartilhou da sua história, vai ajudar muito a encorajar essas pessoas, sabe? Eu falei uma coisa recentemente, que tá até vou dar spoiler do livro, pra quem vai ler, que é a loucura, a sensação surreal que é você botar um sonho, as pessoas tiram as coisas do papel, né? Você tem que tirar o seu plano do papel. Eu botei o meu sonho no papel. Ele é uma coisa que você toca. E se eu puder ajudar qualquer pessoa a fazer isso, da forma que for, seja apoiando, seja dando... Eu não tenho problema de indicar fornecedor, dizer como é que eu fiz, de quanto é que custou. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Então, assim, o recado fica pra quem eventualmente ouvir e estiver vendo e falar, cara... Será que dá pra fazer? Eu sou prova viva que dá, gente. Eu não sou... Não tenho dinheiro de berço, não tenho uma poupança gorda, não tenho nada disso. E eu lucrei. E acho que isso é muito importante falar, assim. Eu tirei o dinheiro que eu tinha, eu não lucrei 10 mil reais. Mas lucrei alguma coisa, que eu tivesse lucrado 10 reais. Sim. Cara, eu realizei, eu paguei meus custos e eu botei o dinheiro do suco. Então, assim, incrível. Dá pra fazer. Então, assim, se precisar, pode me procurar. Não tem problema nenhum. Faz seu publi, fala seu arroba pro meu pessoal. Meu arroba é Juca, com G, G-I-U-C-A, Salomão.
Errei meu arroba. Meu publi, vou fazer meu publi. @jucaamêndola, tudo junto. Depois te botam na legenda, por favor. A gente bota. Mais fácil. E aí pode vir de direct, pode vir de box, pode vir de E comentário. pra comprar o livro também, né? Mesma Só entrar em coisa, contato com você. através do meu arroba, porque é mais fácil. Ai, eu adorei o nosso papo. Sim, foi foi muito muito bom. legal. Eu tava Agradeço muito ansiosa muito. por esse episódio. E a produção falou alguma coisa sobre uma surpresa? Ai, meu Estão Deus. soprando aqui no meu ouvido. Falaram? Tem um presentinho, um mimo, em agradecimento a você não. ter vindo. Quando eu era pequena, todo meu aniversário eu chorava porque eu tinha vergonha de ganhar presente. E aí eu Mentira. chorava, assim, todas as minhas fotos. Tá Quando eu chorando? sou pequena, eu tô aos prantos, parece que é um negócio horrível. Eu abro aqui agora? Pode abrir. É uma lembrança pela sua participação no Brasascast. Vou chorar? Será? Ah, eu amo. Eu gosto de café, né? Eu ia então- falar isso, eu achei que é a sua cara. Ai, que legal. Combinou. Amei, muito obrigada. Combinou. Amei. Bom, Tomarei muito Júlia. café pra aguentar as noites de escrita. Muito aí. bom, isso Farei aí. isso. Tem Muito que ter- obrigada, meninas. Muito obrigada mais Obrigada uma a vez, você. Júlia, por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de conversar com você, de trocar essas experiências. E também, né, gente, de ajudar. Com certeza esse papo vai ajudar outros escritores que estão escondidos por aí. Né? Que a gente sabe que tem pessoas que têm essa dificuldade, têm desafios, né? E a Júlia contou aqui pra gente várias coisas que ela passou que fazem parte, como ela falou, do processo, né? Faz parte do processo. Então a gente aprendeu muito com você, Júlia. Muito obrigada. E, gente, se vocês assistiram até aqui, muito obrigada. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Sigam a rede social da Júlia também, para vocês conhecerem mais o trabalho dela, que ela vai lançar outro livro em breve, em algum momento, né? Para vocês conhecerem o livro de agora. E é isso, gente. Agradecemos por vocês terem acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Bye.